Texto 4, avaliação psicológica online. Em linhas gerais, a gente pode dizer que os autores nesse texto buscam trazer um panorama geral, tanto da avaliação psicológica, aplicação de testes, quanto o ensino remoto nesse tempo de pandemia. Então, eu percebi que os autores eles trazem uma visão de uma certa preocupação com a questão da segurança dos dados, com a questão da qualidade da coleta desses dados, desse processamento. Né? Então, eles jogam muita luz e trazem importância sobre a necessidade de tentar criar um setting de atendimento parecido e que consiga, de certa forma, ser um ambiente que remeta ao atendimento presencial, que consiga garantir certos elementos de segurança, né, de sigilo, de um ambiente qualificado para a aplicação desses testes e para avaliação psicológica de uma forma em geral. Então, alguns pontos são destacados nesse texto. A primeira é que é preciso que o profissional ele se instrumentalize, ele se especialize e de forma ética questione se ele tem capacidade técnica para fazer uma aplicação de teste online e fazer uma avaliação em caráter remoto. Né? Então, ele tem que conhecer essa demanda e conhecer a pertinência para poder realizar ela de forma remota ou não. Porque em alguns casos é necessário que seja feita de forma presencial, como, por exemplo, a avaliação compulsória, né, nos casos judiciais, e também se a pessoa ela tem algum transtorno mental visível que não é favorável essa avaliação ela ser feita no formato online. Bom, nesse contexto remoto, então, devem ser adicionados alguns elementos no contexto geral dessa avaliação, né, para poder entender que o resultado final desta avaliação ela vai refletir várias outras alterações que vieram aí com a pandemia, né? Então, para ser mais clara, como é num contexto remoto, tem que tomar atenção para a característica da pessoa a ser atendida, a idade, as condições físicas e cognitivas, os fatores culturais, a familiaridade com a tecnologia, né, a possibilidade de acesso a aparelhos e uma boa conexão à internet. Então, todos esses novos elementos que surgem no contexto da modalidade online remota devem ser considerados pelo profissional na hora de elaborar um documento, na hora de elaborar o resultado, né? Inclusive, o CFP, na sua resolução de 2018, salvo engano, diz que é importante colocar no documento produzido ao final que essa avaliação foi feita no formato online. E se for o caso, fazer uma assinatura digital para trazer maior confiabilidade. Um outro ponto que se fala muito no texto e também na cartilha do CFP, lançada durante a pandemia, é a diferença entre a aplicação informatizada e a aplicação de testes online ou remota. A aplicação informatizada ela é realizada de forma presencial, inclusive, mas não necessariamente, por meio de alguma tecnologia, né? Seja pelo computador ou algum outro elemento, mas o avaliador ele ainda está presente ali com o avaliando e ele consegue fazer um controle desse ambiente, desse setting de aplicação. Agora, no formato online remoto, realmente síncrono, então as pessoas não vão estar fisicamente próximas. Então, as preocupações que os autores trazem a questão da criação de um ambiente seguro, de um ambiente silencioso, com poucos estímulos, né, o sigilo das informações, então sempre procurar utilizar plataformas que têm a criptografia, né, tomar atenção com os horários. Outra questão também é sobre os honorários, né, os valores a serem cobrados. Não necessariamente ser online vai implicar uma redução do valor da clínica ou do valor do atendimento, porque os custos, de certa forma, embora se reduzam os custos de aluguel, por exemplo, tem outros que vão somar a essa aplicação remota. Mas também pontos positivos dessa aplicação remota são destacados pelos autores, né? Como a segurança que pode ser trazida a partir
de softwares, de programas que são criptografados, então traz uma segurança, uma rapidez no processamento das informações e dos resultados, um armazenamento dos dados com maior confiabilidade, né? Porque o papel a gente perde, esses dados ali podem ficar na nuvem. Uma emissão mais célere, mais rápida dos documentos com o resultado, com os pareceres, né? E, por fim, um outro ponto é em relação ao cuidado dos professores no ensino à distância da avaliação psicológica, porque necessariamente quando vai se ensinar a avaliação psicológica, neste contexto online, às vezes tem que entrar em mostrar um teste, mostrar como é feito, entrar no manual do teste, então tem que ter uma sensibilidade ética muito grande para transmitir esse conhecimento e também instigar os alunos que tenham esse caráter ético na hora de evitar gravar aula, evitar divulgar os materiais. Então, tudo isso é levantado pelos autores. Mas, ao final, a título de conclusão, o autor ele vai fazer um resumo, assim, uma estruturação de todos os pontos que aqui foram falados. E ele fala que, embora existam problemas, tem vários benefícios, né? E mostra que há uma tendência da expansão da avaliação e também da clínica nesse formato online, né? Porque esse contexto realmente mostrou que de certa forma funciona, tem vários problemas, mas funciona. E isso vai demandar uma criatividade, um empenho, uma eticidade para realmente evoluir a profissão do psicólogo, né? E lembrando que sempre tem que ter a conduta ética de se questionar. Eu tenho capacidade técnica para exercer a aplicação online de teste, para fazer avaliação online? Então, são basicamente essas as questões levantadas no texto.